Imagine uma mulher cuja beleza foi capaz de incendiar um império inteiro. Uma mulher que não apenas inspirou poemas, mas desencadeou uma guerra que durou uma década. Agora, imagine caminhar pelos corredores de pedra onde ela viveu, os salões onde foi observada, os muros de onde ela viu um exército inteiro se aproximar para destruí-la. Essa mulher entrou para a história como Helena de Troia. E o que você está prestes a ver é uma reconstrução baseada em registros antigos, mitos preservados ao longo de séculos e evidências arqueológicas que ajudam a entender como aquele mundo realmente existiu. Se esse tipo de conteúdo desperta sua curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar novas reconstruções do passado. Se esse tipo de conteúdo desperta sua curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias de mulheres do passado, porque essa história não começa em Troia. Helena nasceu em Esparta, uma das cidades mais rígidas e militarizadas da Grécia Antiga. Segundo a tradição, ela era filha de Leda e do próprio Zeus, o rei dos deuses. Desde muito jovem, sua beleza era descrita como algo fora do comum, não apenas bonita, mas quase divina. Homens de diferentes regiões da Grécia viajavam apenas para vê-la. E quando chegou o momento de escolher um marido, o problema não era encontrar pretendentes, era evitar uma guerra entre eles. Para impedir que os rivais se destruíssem, foi feito um acordo. Todos os homens juraram proteger aquele que fosse escolhido como esposo de Helena. Esse juramento mudaria o destino de toda uma civilização. Helena se casou com Menelau, rei de Esparta. E por um tempo, a vida parecia estável. Palácio, riqueza, status e uma filha chamada Hermione. Mas tudo mudou quando um visitante chegou. Um príncipe estrangeiro. Seu nome era Paris. Paris era filho de Príamo, rei de Troia. Sua presença em Esparta não foi um acidente. Segundo a tradição, ele havia recebido uma promessa. A deusa Afrodite lhe garantiria o amor da mulher mais bela do mundo. E essa mulher era Helena. Menelau o recebeu como hóspede, com banquetes, hospitalidade, confiança. Durante dias, Paris foi tratado como aliado, até que Menelau precisou partir. E naquele momento, Helena fez uma escolha que mudaria a história. Ela partiu com Paris, deixando para trás seu marido, sua filha e sua terra, levando consigo riquezas, servas e um destino que ainda não compreendia. Quando chegaram a Troia, tudo mudou. Troia não era apenas uma cidade, era uma potência. Localizada em uma posição estratégica entre o Mar Egeu e o Mar Negro, controlava rotas comerciais vitais. Navios passavam por ali diariamente. E, acima de tudo, ela era protegida. Muralhas gigantescas cercavam a cidade, com pedras maciças, torres de vigilância e portões imponentes. Do alto dessas muralhas, era possível ver quilômetros de distância, e foi ali que Helena passou a viver. O palácio troiano era diferente dos palácios gregos, menos ornamentado, mais sólido. Construído com pedra, barro e madeira, em estruturas interligadas ao redor de pátios internos. No centro, um grande salão, o coração da residência, onde o fogo nunca se apagava. Era ali que decisões eram tomadas, banquetes eram realizados e alianças eram fortalecidas. Helena, agora parte da realeza troiana, ocupava um lugar de destaque, mas também de tensão, porque sua presença não foi esquecida. Na Grécia, o juramento feito pelos antigos pretendentes foi ativado, e um exército começou a se formar. Reis, guerreiros, estrategistas, sob o comando de Agamenon. Durante anos, Helena viveu cercada por luxo, mas também por culpa. Das muralhas, ela podia ver o exército inimigo, o avanço das tropas, a destruição se aproximando lentamente. Dentro do palácio, a vida continuava. Banquetes, rituais, tecelagem. Helena passava horas diante do tear, tecendo não apenas tecidos, mas cenas da própria guerra. Cada fio, uma memória. Cada padrão, um conflito.
Era a forma silenciosa de registrar o que acontecia lá fora. A cidade resistia, os portões permaneciam fechados. Os estoques eram acumulados, as casas se enchiam. A população se preparava para sobreviver. Mas o tempo começou a pesar. Anos de guerra, escassez, medo constante. E dentro do palácio, o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Helena, segundo os relatos antigos, vivia dividida entre dois mundos, entre duas identidades, entre o que foi e o que havia se tornado. E então veio o fim. Um presente foi deixado diante dos portões de Troia, um enorme cavalo de madeira. Os inimigos haviam desaparecido, ou pelo menos era o que parecia. O cavalo foi levado para dentro da cidade, como um símbolo de vitória. Mas durante a noite, tudo mudou. Soldados saíram de dentro da estrutura, abriram os portões e o exército retornou. O que se seguiu foi destruição, fogo, gritos, o colapso de uma cidade inteira. Troia caiu. Suas muralhas foram rompidas, seus palácios destruídos. E sua história, marcada para sempre. Helena sobreviveu. Segundo a tradição, Menelau a encontrou entre as ruínas e, ao vê-la novamente, não conseguiu matá-la. Ela voltou para Esparta, ao lado do homem que a havia traído, e viveu o restante da vida como uma figura envolta em mistério. Troia nunca voltou a ser a mesma. Suas ruínas permaneceram enterradas por séculos, até serem redescobertas. Hoje, o que resta são pedras, fragmentos, vestígios de uma civilização que existiu entre o mito e a realidade. Mas através da reconstrução, é possível imaginar novamente aqueles corredores, aqueles salões, aquela mulher que esteve no centro de uma das histórias mais poderosas já contadas. Helena pode ter sido uma rainha, uma vítima ou uma escolha que mudou o mundo. Mas uma coisa é certa: depois de mais de 3.000 anos, o nome dela ainda ecoa na história.